Fala pessoal, tudo bom? E aí, vamos aos nossos estudos, né? Aqui eu peguei alguns modelos de redação nota 1000 do Enem, beleza? Para a gente comentar e observar tudo que deve conter, na verdade, na sua produção textual, né? E aí, o interessante é que vocês revejam tudo que eu já passei no caderno, de introdução, desenvolvimento, conclusão, e aí bora lá. Vamos pegar algum modelozinho aqui, depois eu posso disponibilizar esse material para vocês, ok? Aqui nós temos algumas redações já prontas, né, que a gente vai analisar. E aí, de acordo quando eu mandar o material, vocês podem clicar no link, fazer análise do material pelo link, né, e assistir ao vídeo também, beleza? Então eu vou aqui analisar com vocês. Então bora lá. Primeira coisa que a gente precisa compreender. Aqui nós temos uma redação de uma aluna chamada Lara Vilela, né? Foi uma redação nota 1000, que aí a gente precisa analisar alguns pontos específicos que tem que ter em toda a redação, que tem que ter em toda a produção, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui, a dissertação argumentativa é um texto dividido em introdução, é esse primeiro parágrafo, desenvolvimento 1, beleza? Desenvolvimento 2, tranquilo, aqui, e desenvolvimento, e na verdade a conclusão, na verdade desenvolvimento 3 não vai precisar isso daqui, desenvolvimento 3 não. Então aqui a gente vai ter 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, tranquilo? E aí, professor, qual seria o tema? A necessidade do diálogo para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Gente, primeira coisa, quando se fala em uma sociedade justa e igualitária, o Enem ele sempre vai trabalhar com vertentes, com temas que são problemas, beleza? Sempre vai ser um problema. Então você já precisa estar ciente que o Enem desde 2013 a 2023, vamos dizer, a 2022, na verdade, ele abordou sobre temas que deu para falar sobre desigualdade, né? Então o aluno tem que estar ciente de algo que fale sobre desigualdade. E aí nós já estudamos artigo 3º da Constituição Federal, artigo 5º da Constituição Federal, artigo 6º da Constituição Federal, né? Que aí você, aluno, tem que estar ciente, tem que analisar, tem que rever todos esses pontos aí, no qual o artigo 3º nós sabemos que é direito fundamental da República Federativa do Brasil, né? Promover o bem de todos, sem preconceito de cor, raça, gênero, qualquer forma de discriminação. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Artigo 6º, né? Todos têm direito à saúde, educação, direito à maternidade e por aí vai. E aí lembrem que a dissertação ela vai ser dividida em competências, né, gente? Competência 1, competência 2, competência 3, competência 4 e competência 5. Competência 1, aquele velho domínio da língua portuguesa, da norma culta, né? Competência 2, ali vamos ter um repertório sociocultural, né? Competência 4, competência 3, a estruturação de uma prosa. O que é uma prosa, professor? É esse texto aqui que é corriqueiro, ó, que ele anda nas linhas, beleza? Ele não tem formato de poema, ele anda nas linhas. Competência 4, a utilização de elementos coesivos. E competência 5, a proposta de intervenção, que ela vai ser proposta aqui, ó, colocada aqui, ó, nessa última competência. Tranquilo? Então, bora analisar esse textozinho e ver como ele pode ficar e o que é que ele tem aqui de acordo com o que a gente já observou. Beleza? Do que foi falado até agora. Então, bora lá. Essa aluna aqui, ela começou, vamos dizer assim, logo com um repertório sociocultural. Na Grécia Antiga, a filosofia surgiu como uma forma de questionamento acerca das explicações incoerentes sobre a realidade. Presta atenção aqui, ó.
Quando ela fala que na Grécia Antiga a filosofia surgiu como uma forma de questionamento acerca das explicações incoerentes sobre a realidade, ela já começa aqui, aqui, esse pontozinho que está marcado, ela já começa fazendo uma idealização de repertório sociocultural. Gente, isso daqui é repertório sociocultural. Esse primeiro ponto, ele é classificado como tópico frasal. Então, todo o texto que você for ler, todo o texto que você for observar, você precisa compreender esse tópico frasal, beleza? Nesse momento, pensadores como Sócrates, Aristóteles, pautaram o diálogo como parte fundamental na formação do cidadão racional. Teorias consagradas e amplamente utilizadas até os dias de hoje. Gente, aqui ela vem com a idealização de fazer o quê? De dar uma ênfase a mais no que ela falou. Aqui, nesse tópico frasal, ela vai fortalecer essa ideia, porque ela acrescenta Sócrates e Aristóteles. É como se ela falasse assim, eu não estou falando somente de acordo com o que eu penso, tem algo que dá para acrescentar de acordo com o que alguém já falou e que tem autonomia na sociedade. Ela veio com Sócrates e Aristóteles. Aí ela veio no Brasil contemporâneo, ela só utilizou o nome, substituiu hoje por contemporâneo. Por quê, professor? Porque, gente, ela já colocou hoje aqui, Não seria interessante ela colocar hoje aqui. Por quê? Palavras repetidas muito próximas não é interessante. Professor, eu posso repetir palavras? Pode, gente, mas palavras repetidas muito próximas não é interessante. Aqui ela veio com a conjunçãozinha contrária. Beleza? No Brasil contemporâneo, porém, essas relações de reciprocidade mostram-se frágeis quando prejudica tanto o sistema educacional quanto o político e que precisa ser urgentemente revertido para conferir o bem-estar à população. Então, bora lá. Ela coloca aqui os dois problemas, beleza? Qual seria o primeiro problema? Bora analisar aqui, O primeiro problema, ela viria aqui, no Brasil contemporâneo, porém, essas relações de reciprocidade mostram-se frágeis. Que reciprocidade seria essa, professor? Que reciprocidade seria essa? Bora analisar aqui, Teorias consagradas e amplamente utilizadas até o dia de hoje. Que teorias? Essa questão, gente, vamos dizer assim, de um diálogo, das pessoas serem consideradas iguais, né? Então ela veio com o problema 1 e o problema 2 aqui, No Brasil contemporâneo, porém, essas relações de reciprocidade mostram-se frágeis quando se prejudica tanto o sistema educacional, problema 1, quanto o político social, problema 2. Lembre do que eu já falei a vocês. Antes de começar a produzir um texto, separa os dois problemas e aí vem o primeiro problema para o primeiro desenvolvimento, o segundo problema para o segundo desenvolvimento e aí a gente vai trazer soluções para esses problemas. Então, o primeiro problema aqui, deixando bem sucinto aqui, seria essa parte aqui, prejudica tanto o sistema educacional e o segundo, político-social. Aqui, em primeira análise, ela começou com essa idealização aqui, que não vai ser considerado um elemento de coesão, porém tem uma força, beleza? Então é interessante começar com essas ideias. Como eu já falei para vocês, abrem um caderno aí, dê uma olhadinha em primeira análise, em primeiro plano, de início, mormente, pode iniciar. Toda vez que utilizar vírgula. As escolas brasileiras pouco se comunicam com os alunos. A educação bancária, gente, bora ver aqui, caracterizada pelo educador e filósofo Freire como prejudicial aos estudantes e à estratégia pedagógica do país. Vamos observar aqui. Nós temos o ponto 1, que vai até país. Nós temos o ponto 2, que vai até crítico, né? E nós temos o ponto 3. Professor, ela poderia colocar 4 pontos, como o senhor falou. Bora analisar. Primeiro ponto, gente, ela apresentou... Aqui é o tópico frasal. Ela colocou uma vírgula para separar, beleza? Então precisava ser o ponto. Ela está certinha aqui. Em primeira análise, as escolas brasileiras pouco se comunicam com os alunos. A educação bancária. Opa, professor, por que ela não falou sobre o sistema educacional? Gente, ela falou, mas só que com outras palavras aqui, É como eu já falei a vocês, evitar repetições muito próximas. Aí aqui, gente, ela veio com uma exemplificação caracterizada
pelo educador e filósofo Freire como prejudicial aos estudantes à estratégia pedagógica do país. Ou seja, essa exemplificação aqui, essa exemplificação aqui, ela fortalece o que, gente? O problema. Então, isso daqui é o repertório sociocultural. Repertório sociocultural. Tranquilo? Que é considerado aqui, gente, quando o corretor for corrigir, ele vai pegar ali na competência 2. Aí aqui, então aqui vai ter, vamos lá. Lembrem o seguinte, que no desenvolvimento, ela vai ter que apresentar tópico frasal, ela já apresentou aqui, beleza? Esse primeiro aqui. Depois, explicação e exemplificação, ela veio com a exemplificação. Exemplificação é sempre quando pega um teórico, um filósofo, um filme, uma série, aborda ali. Ela veio com essa exemplificação. Depois dessa exemplificação, ela vai, obviamente, vir aqui com a explicação, beleza? Dizer por que determinada coisa acontece e depois vai vir com uma pequena solução, um pequeno encerramento. Lembre que um desenvolvimento ele tem início, meio e fim, beleza? Que aqui é como se fosse um pequeno texto. Essa parte aqui é como se fosse um pequeno texto com início, meio e fim. Pequeno texto com início, meio e fim. Tranquilo, galera. Então, bora lá. Vamos voltar aqui. Então, ela veio com a exemplificação, usando Freire, beleza? Aqui ela veio com nela. Professor, esse nela seria o quê? Esse nela, gente, ele faria um papel aqui de retomada, né? Retomada ao que foi falado. Nela o que, professor? Nela o que? Essa questão da educação bancária. Nela os professores somente depositam os conhecimentos nos discentes e não conseguem dialogar sobre a realidade com os docentes e acabam não desenvolvendo pensamento crítico. Gente, aqui, essa explicação, ela está dizendo o fator das escolas pouco se envolver com os alunos, pouco falar com os alunos, trazer essa autonomia. Freire, ele traz essa idealização, né? O aluno ali, ele tem que sair do lugar onde ele está, da cadeira, ele tem que ser algo dentro daquele sistema de educação. Ele precisa ter uma crítica, ele precisa estar ali com o professor também junto nesse processo de contribuição ali, beleza? Ele não pode ser somente um idealizador de forma passiva, ele não pode somente receber o assunto, somente isso, tranquilo? Então aqui, nela, os professores somente depositam os conhecimentos dos discentes que não conseguem dialogar sobre a realidade com os docentes e acabam não desenvolvendo pensamento crítico. Professor, o que seria essa explicação? Essa explicação, gente, seria dizendo o porquê que determinado problema acontece. Vai ser sempre essa linha de pensamento. Dizer o porquê que determinado problema acontece. Beleza? Então, vai ser sempre essa linha de pensamento. Aí, dessa maneira, a função primordial da educação é que a formação individual para a cidadania fica comprometida, já que a grande maioria aceita passivamente, foi o que eu falei neste instante, o sistema, desconhecendo, por exemplo, os direitos passíveis à reivindicação. Veja que aqui ela tem início, meio e fim. Início, meio e fim. Então, o que é interessante aqui? Que tem que ter no desenvolvimento, viu, gente? Tópico frasal, explicação, exemplificação e conclusão. Ela botou tópico frasal, tá aqui. Ela colocou a exemplificação, trouxe Freire. Ela trouxe também, depois colocou a explicação, dizendo por que determinado fator acontece. E ela colocou, por último, a conclusão, trazendo essa ideia do que deve ser feito, né? Uma indignação. Então, pode trazer duas linhas de pensamento aqui. Ou traz uma indignação sobre o problema, ou você pode trazer uma pequena solução. Beleza? Bora para outra parte. Paralelamente, a comunicação, colocou aqui uma palavrinha para dar essa idealização de que está começando. Paralelamente, vírgula, mas poderia ser em segundo plano, em segunda análise, beleza? Poderia ser também, professor. Ah, professor, poderia ser? Poderia, gente. Aqueles lá que trabalham em sala de aula, em segundo plano, em segunda análise, além disso, ademais. E aqui, o que é que você tem que entender? Vai ter o mesmo padrão desse desenvolvimento aqui, desenvolvimento 1. Ela vai ter que apresentar
tópico, frasal, ó, geralmente tudo indica que vai vir aqui nesse primeiro ponto, beleza? Depois disso, professor, ela vem com, vamos ver aqui, prova disso foi a grande polarização nas redes sociais durante as eleições, como consequência da discriminação de muitos ódios. Pronto, aqui, gente, ela já usou algo diferente, porque aqui, ó, por exemplo, só nessa partezinha aqui, ó, que eu vou grifar agora, ó, puf. Nesse anterior, ela veio logo com Paulo Freire, beleza? Já nesse segundo, esse Paulo Freire aqui, ele é a exemplificação. Já nesse segundo, ela não veio com a exemplificação. Professor, o que é essa exemplificação? Vou repetir. Teórico, citações, filmes e tal. Você pode colocar depois do problema ou pode colocar a explicação dizendo por que o problema acontece. Depois dessa explicação, você vem com a exemplificação. Foi o que ela fez aqui, ó, nesse daqui, ó. Mas também a estrutura está correta. Ela colocou, paralelamente à comunicação interpessoal também é falha em território nacional. Problema 2, beleza? Ela colocou, gente, esse problema aqui, ó, quanto político-social. Ela colocou esse problema aqui, é a mesma coisa, mas só que ela colocou com outras palavras, beleza? Para não repetir. Aí, prova disso foi a grande polarização nas redes sociais durante as eleições, que teve como consequência a disseminação de muitos discursos de ódio pelos indivíduos. Explicação, beleza? Aqui é a explicação, essa partinha aqui é a explicação. Depois disso, tal contexto, ela vai vir aqui, ó, com teórico. Vamos ver. Tal contexto representa a razão instrumental empregada para manter a sobreposição de uns sobre os outros. Todavia, opa, elemento coesivo aqui, ó, todavia, ideia do contrário. Todavia, isso é danoso para o ser humano. E de acordo com o filósofo alemão Habermas, a razão comunicativa é a ideal para as relações pessoais. Opa, tá aqui, ó. Vou colocar só até aqui, para vocês verem. Quando ela coloca aí pessoais, até onde ela vai? Pessoais. Esse pessoais aí, gente, traz uma ideia de quê, professor? Traz uma ideia de que ela está terminando a exemplificação. Beleza? Ela está terminando a exemplificação. E agora ela deve concluir, obviamente, com uma pequena solução ou uma indignação. Vamos ver aqui. Isso porque ela emerge da ativa exposição das ideias e do diálogo entre as partes, resultando em consenso e minorando as desavenças. Aqui, ó. Isso porque ela emerge da ativa exposição das ideias e do diálogo entre as partes, resultando em consenso e minorando as desavenças. Professor, ela não terminou nem com solução e ela não terminou nem com indignação. Beleza, mas ela terminou com uma consequência. E pode também. Então aqui ela colocou, ó, vamos ver aqui, ó. Ela tem tudo que tem no outro parágrafo, no anterior. Tópico frasal, beleza? Ela veio com a explicação, depois ela veio com a exemplificação e depois ela veio com a conclusão. Então, gente, tem que ter isso no parágrafo de desenvolvimento. Se não tiver, você vai pecar na competência 3. Lá vai estar a questão do projeto de texto. Beleza? Então tem que estar ligado nisso daí. Ok? Bora continuar aqui. Último parágrafo, a proposta de intervenção. Último parágrafo, né? Proposta de intervenção. A proposta de intervenção tem que responder 5 meios. Beleza? Quais são eles? Provavelmente, se ela tirou 1000, ela respondeu 5 meios que a gente vai analisar já. Provavelmente ela colocou ação, agente, por meio de, a fim de e detalhamento. Tem que ter tudo isso. Ó, ação 40 pontos, agente 40 pontos, por meio de 40 pontos, a fim de 40 pontos, detalhamento 40 pontos. Pega esses 40 e multiplica por 5, aí você vai ver que vai dar 200. Então é isso. Essa competência aqui eu acredito que seja a mais fácil. Eu costumo falar aos alunos, são as mais fáceis. Por quê? Porque você responde esses meios aí e você consegue fechar a redação. Então aqui ela colocou, depreende-se, vírgula, portanto, vírgula. A gente costuma trabalhar, a gente colocou em sala de aula, ok? Infere-se, vírgula, portanto, vírgula. Entende-se, vírgula, portanto, vírgula. Ou compreende-se, vírgula, portanto, vírgula. Beleza? Ela colocou... Depreende-se, vírgula, portanto, vírgula. Que dialogar é essencial para a harmonia social. Beleza?
Por isso é imprescindível que as escolas, através do método definido por Freire, estimulem a conversa entre aluno e professor. Processo que deve, inclusive, conter com aulas dinâmicas propagadas de princípios constitucionais a fim de desenvolver senso crítico do estudante. Lembra do que eu falei anteriormente? Freire não quer que o estudante fique somente ali na forma passiva, somente sentado. Ele quer que o estudante também faça algo, o estudante seja aquele que contribui no processo de ensino e aprendizagem também em sala de aula, né? Desenvolvendo esse processo crítico. Ademais, a conjunçãozinha aqui fica com valor de conjunção. É importante que a mídia, através das redes sociais, evidencie a necessidade de dialogar em vez de enfrentar. Assim será possível seguir os filósofos gregos e formar cidadãos equiparados e consoantes entre si. Vamos analisar aqui. Depreende-se vírgula, portanto, vírgula, elemento coesivo. Que dialogar é essencial para a harmonia social. Por isso é imprescindível que as escolas, através do método definido por Freire, estimulem a conversa entre aluno e professor. Beleza, aqui poderia ser considerado um pequeno resumo, vamos dizer assim, é um tópico frasal da conclusão. Sim, poderia ser também uma pequena síntese, beleza? Um pequeno resumo de tudo que foi argumentado aí, de tudo que foi falado. Portanto, que dialogar é essencial para a harmonia social. Veja que a todo momento está falando dessa questão, né? De que as escolas não podem também, das questões que foi comentada aí em um dos parágrafos anteriores, que um dos fatores que acontece, fica comprometido, porque, tá bem aqui, ó, fica comprometido porque, ó, porque a grande maioria aceita passivamente o sistema. Então aqui está vindo com a solução. Portanto, dialogar é essencial para a harmonia social. Beleza, está falando que dialogar é importante. Sentar, conversar, tentar resolver tais coisas. Beleza? Então aqui deu uma pequena síntese, um pequeno resumo do que ele vai trazer. Por isso, é imprescindível que as escolas... aqui vai ser considerado agente. Então aqui o corretor vai colocar agente, beleza? Já vem aqui 40 pontos. Através do método definido por Freire, estimule a conversa entre aluno e professor. Por meio de método definido por Freire. Já respondeu outro. Método definido por Freire. Por meio do método definido por Freire. Estimule a conversa entre aluno e professor. Processo que deve, inclusive, contar com aulas dinâmicas. Outro meio. Por meio de aulas dinâmicas propagadoras de princípios constitucionais. Beleza? Então, só aqui a gente já viu agente, escolas, a gente viu por meio de. Aqui o aluno já teria 80 pontos, na verdade. O outro ponto, a fim de, já colocou aqui, ó, o afim. Toda vez que for utilizar o afim, é afim separado, viu, gente? A fim de desenvolver senso crítico nos estudantes. Desenvolver senso crítico nos estudantes. Então, veja, aqui o aluno já tem agente, ele já colocou agente. Colocou por meio de quê? Aulas dinâmicas, tal e tal. O afim já colocou aqui também, beleza? A fim de desenvolver senso crítico, beleza? Tranquilo. Ademais, é importante que a mídia, através das redes sociais, evidencie a necessidade de dialogar em vez de enfrentar. Assim será possível seguir os filósofos gregos e formar cidadãos equiparados em consoantes entre si. Bora lá. Aqui, tudo indica que nesse tema de redação foi colocado bem assim. Cria uma proposta de intervenção que aborde os direitos humanos. Beleza, direitos humanos é o quê? Um conjunto, né, gente, do que está dos direitos, do que consta nos direitos do cidadão perante a sociedade. Então, o artigo que diz o quê? Que todos são iguais perante a lei. Então, ele trouxe uma idealizaçãozinha aqui, ó. Assim será possível seguir os filósofos gregos e formar cidadãos equiparados e consoantes entre si. Ou seja, que pensem, né, gente? Que tenham autonomia, que através disso sejam considerados homens, sejam considerados cidadãos, né, de forma igualitária e por aí vai. Então, veja, só aqui do que a gente analisou, a gente viu a gente, beleza? Por meio de propagandas e tal, e a gente viu a fim de que ele deixou separado. Mas, professor, cadê o detalhamento? Cadê o detalhamento, professor? E cadê o detalhamento? E cadê... depois do detalhamento ficou faltando... Cadê? Deixa eu só relembrar aqui. Ação. Pronto, já lembrei. Ação. Então, bora ver aqui. Para ver a questão da ação, a gente poderia observar alguns verbos
que vai indicar ação, porque a gente tem que trazer essa idealização, que nem todo verbo vai indicar ação, mas pode trazer o que, gente? Um estado, né? Um fenômeno da natureza também, que vai ser considerado verbo. Então, portanto, dialogar é essencial para a harmonia social. Por isso é imprescindível que as escolas, através do método definido por Freire, estimulem, ação, já vinha 40 pontos. Processo que deve, inclusive, contar ação também. Propagadoras de princípios constitucionais, a fim de desenvolver a ação também. Então, vejam, esses verbos já estão indicando ação. Aqui ele já teria 160 pontos. Beleza? E o detalhamento, bora ver aqui. Estimula a conversa entre aluno e professor, processo que deve inclusive contar, tal, afim. Ademais, é importante que a mídia, através das redes sociais, evidencie a necessidade de dialogar. Ademais, é importante que a mídia... Pronto, bora ver um detalhamento aqui, ó. Um poderia ser detalhamento. Ademais, é importante que a mídia, através das redes sociais, aqui pode ter um apostozinho. Um aposto, ó, gente, entre vírgula. Entre vírgula pode ser um aposto, poderia ser considerado um detalhamentozinho aqui. Beleza? E poderia... toda essa explicaçãozinha dela aqui contém um detalhamento, né, gente? Um propósito, tudo alinhado. Então, sim, poderia ver um detalhamento aqui com esse aposto, beleza? E poderia ver aqui também, evidencia a necessidade de dialogar em vez de enfrentar. Poderia ser também considerado um detalhamento, beleza? Eu não sou fã desses detalhamentos, mas eu poderia, se você quisesse colocar, por exemplo, o governo federal, órgão responsável por políticas públicas, vírgula, deve realizar, trará. Ou então, deve promover, beleza? Então, por exemplo, órgão responsável por políticas públicas vai estar entre vírgula. Então, ali já vai trazer uma ideia de detalhamento. Então, veja, na conclusão tem que ter tudo isso. Ação, agente, por meio de, a fim de e a conclusão. Beleza? Então, veja que essa aluna colocou introdução, parágrafo 1, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Aqui ela tem, nessa introdução, os dois problemas relacionados ao sistema educacional e o político-social, beleza? E, deixa eu ver... É isso. E aqui a gente vai ver uma defesa, né, gente? Essa defesa de um ponto de vista de forma que ela demonstra que a sua tese, né? Quando ela fala assim, ó, nesse momento pensadores como Sócrates e Aristóteles pautaram o diálogo como parte fundamental na formação do cidadão racional. Teorias consagradas e amplamente utilizadas até os dias de hoje. Ela traz uma idealização do que ela pensa, então seria uma tese. Então lembre, essa introdução ela tem que constar o que, professor? Ela tem que apresentar a tese, ela apresentou a tese e ela apresentou os dois problemas. Gente, só dois problemas, não coloque 3 problemas. Se você colocar 3 problemas, você vai ter que colocar 3 parágrafos de desenvolvimento. Se colocar 4 problemas, você vai colocar 4 parágrafos de desenvolvimento. Então, são somente 3 problemas. 3 problemas, beleza? Esses somente 2 problemas, desculpa, somente 2 problemas. Ela colocou aqui. Se você colocar 3, você vai ter que colocar 3 parágrafos de desenvolvimento. Não é interessante. Geralmente isso acontece bastante em concursos. Eles já dão os problemas para que você fale ali de forma sucinta sobre cada um, mas aqui você vai ter que criar. E aí, para criar, lembre o que eu já falei: cria 2 problemas e cria 3 soluções. 2 problemas e 3 soluções. Beleza? As soluções vocês podem encaixar no final aqui, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, ou pode terminar o desenvolvimento com a indignação, tal, ou pode terminar até de outra maneira, beleza? Com uma consequência como ela terminou aqui. E a conclusão, lembrar dos fatores que tem que abordar, beleza? Aqui foi um texto meu que a gente analisou, com o tema necessidade do diálogo para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Aqui foi mais para analisar como essa redação pode ser corrigida. A redação dela encontra-se certinha, né? Professor, pode ter um errozinho e outro? Pode, gente, mas o que é que eu percebi? Geralmente tem até 4 erros, os alunos conseguem ainda fechar uma nota 1000, beleza? Uma nota alta na redação. Então, tem um errinho e outro ali, não quer dizer que não pode tirar nota 1000, pode sim tirar. Tranquilo, galera. Então, é isso, né? Logo mais
estudaremos outras coisas. E vou colocar um vídeo aí também, pegando ali do Marco Zero, tal, do Enem, para que vocês possam estudar e fortalecer vocês, beleza? Valeu e até mais.